porque aqui em Tabuão a cultura não para. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marília, eu sou professora de teatro. E essa semana foi comemorado o Dia Mundial do Teatro, que foi dia 27 de março. Em homenagem a esse dia, eu vou falar um pouquinho sobre um personagem muito importante para a história do teatro. Ele é um personagem muito icônico e eu tenho certeza que todo mundo conhece, ou a maior parte, que é o Pierrot. Bom, tem muitas músicas, principalmente no carnaval, que falam sobre o Pierrot e a Colombina. Tem também a maquiagem dele, é bem característica. Tenho certeza que muita gente já passou essa maquiagem do Pierrot, tá bom? Mas antes de falar sobre o Pierrot, eu vou falar de onde ele surgiu e aí vocês vão conhecer um pouquinho. Bom, o Pierrot, ele é um personagem da comédia dell'arte. O que é comédia dell'arte? Comédia dell'arte é uma forma popular de fazer teatro. Ela surgiu no século XV, na Itália, no ano de 1545. Bom, mas o que era exatamente essa comédia dell'arte? Bom, eles eram grupos, né, que... Lembra que eu falei dos saltimbancos? Eu falei em aula, né, sobre os saltimbancos, que eram grupos de teatro que iam de cidade em cidade se apresentar? Então, a comédia dell'arte é basicamente isso também. Eram grupos que iam de cidade em cidade se apresentar, só que eles eram conhecidos como o improviso da comédia, né? Ou a comédia do improviso, enfim. E aí, eles não tinham um texto decorado, eles tinham pequenos roteiros simplificados. Então, cada personagem tinha uma historinha. E aí, eles pegavam só essa historinha que tinha esse personagem e improvisavam o restante. Então, eles iam de cidade em cidade se apresentar, e aí eles se apresentavam em praças públicas, se apresentavam na rua, se apresentavam em galpão, aonde tinha lugar para eles estavam se apresentando. E aí eles chamavam o público para assistir eles, e eles faziam comédia. Então, eles divertiam muita gente fazendo isso, tá? Na comédia dell'arte, tem vários personagens. E os personagens deles são bem característicos, né? Então, tem muitos personagens, aliás, a maioria deles usam uma máscara. E essas máscaras são bem características mesmo. Por exemplo, tem um que tem o nariz grande, tem outro que tem a sobrancelha mais acentuada. Então, são máscaras bem marcantes. O Pierrot, ele não usa uma máscara, mas ele usa uma pintura no rosto, né? E o que é o Pierrot? Ele é um palhaço, né? Então, o personagem dele é um palhaço, mas ele não é um palhaço, assim, de circo, sabe? Ele é um palhaço que ele é um poeta, e ele é um poeta apaixonado. Então, as cenas que ele faz são todas direcionadas à Colombina. Então, a história dele, a trajetória desse personagem totalmente fazendo poesias para a Colombina, demonstrando o seu amor por ela. Só que, diferente do palhaço de circo, ele era um palhaço triste. Então, a maquiagem dele tem uma gota no rosto, porque ele é triste, porque, assim, ele corre atrás da Colombina. Só que a Colombina, ela não quer ficar com ele, a Colombina quer ficar com o Arlequim. Então, a trajetória toda dele passa nesse triângulo amoroso, tá bom? E aí é isso. Então, ele fica... Toda cidade que ele vai, que eles vão, né, se apresentar, toda vez que o Pierrot aparecia pra se apresentar, era pra fazer uma cena romântica dele apaixonado pela Colombina. Só que aí a Colombina escolhia ficar com o Arlequim, né? E aí, o personagem do Pierrot, ele é um personagem, assim, que ele utilizava a pantomima pra se comunicar, pra atuar e tudo mais. E o que é a pantomima? Bom, nós temos a mímica, que o mímico, ele imita, né, o que as pessoas estão fazendo. A pantomima, ele tem mais liberdade de expressão.
Então, ele demonstra o seu sentimento com poucas falas ou quase nenhuma. Então, ele é um personagem que não imita ninguém. Ele demonstra o sentimento dele de forma mais simples, porém com mais características. Então, ele tinha bastante expressão corporal, né, e facial também. E aí as pessoas podiam ver como ele estava demonstrando o seu amor, como ele estava atuando através do seu gestual e através da sua expressão, né? A maquiagem dele era bem expressiva. E aí ele fazia a sua atuação e a sua trajetória da sua história toda através da expressão, tá bom? Agora eu vou mostrar um pouquinho como que é a maquiagem do Pierrot, tá? E aí eu finalizo contando como que termina a história dele nas peças que ele faz. Bom, gente, vocês viram aí como que era a maquiagem do Pierrot e também da Colombina, que era sua amada. E aí, no final da trama toda, o Pierrot, ele consegue conquistar a Colombina. E aí ele sempre tá com uma rosa na mão também. Então, toda a trajetória dele, ele faz a cena com uma rosa na mão pra conquistar sua amada. E aí, no final, ele consegue. Então, toda vez que ele vai em alguma cidade, ele faz essa história toda, né? E aí, no final, ele sempre consegue conquistar a sua amada. Ela larga o Arlequim pra ficar com o Pierrot. Então, essa é a história do Pierrot e da Colombina, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha, tá? Continuem se cuidando, continuem cuidando de quem você ama, fique em casa, que em breve a gente vai se ver de novo e vai poder ter as aulas físicas de novo e brincar bastante e fazer muito teatro, tá bom? Antes de finalizar esse vídeo, eu também queria deixar indicar, na verdade, né, um vídeo para vocês assistirem, porque como nós hoje falamos do Pierrot, que o Pierrot foi um palhaço, né, é um palhaço, o Cirque du Soleil, vocês conhecem, né, o Cirque du Soleil, que ele é super famoso, eles estão fazendo espetáculos inéditos. E quem assiste o Cirque du Soleil é muito caro pra assistir. Mas eles estão, pra gente poder ficar em casa, né, pra incentivar a gente a ficar em casa, eles estão fazendo espetáculos inéditos e colocando no YouTube. Então, entrem lá no YouTube e assistam, gente, é maravilhoso. E aí, é totalmente diferente, é igual um circo, mas é diferente, é bem legal assistir. Então, essa é a referência que eu queria passar pra vocês hoje, tá bom? Só pra finalizar, a Comédia dell'arte, ela foi criada, né, há muitos e muitos anos atrás. Mas até hoje ela é encenada. Então tem muitos grupos de teatro que fazem encenações da Comédia dell'arte. Tá bom? Então é isso. Beijo grande e a gente se vê. Tchau. Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Tabuão.